comentamos acerca da chamada duplicata fria, aquela que não tem como seu lastro uma transação que tenha efetivamente existido de compra e venda mercantil. Pois muito bem, exatamente pela necessidade de comprovar a existência daquela transação, é que no caso da duplicata, o aceite tem especial importância. E a duplicata é um título que admite recusa de aceite. Como funciona isso na prática? Imagine o seguinte: foi feita uma transação de compra e venda mercantil. A prazo, o comprador irá pagar posteriormente. Então, o comprador recebe primeiro a mercadoria e daqui a 30 dias, 60 dias, dependendo do prazo de vencimento da duplicata, ou se for mais de uma, ele irá efetuar o pagamento. Mas como ele recebe a mercadoria, a duplicata é enviada junto. E o comprador deve aceitar, ou seja, declarar no campo próprio, que nós já vimos que é um requisito essencial da duplicata, que ele, comprador, devedor, reconhece a exatidão daquela entrega daquela mercadoria e a exatidão dos valores e prazos ajustados. E, portanto, ele concorda, ele aceita, ele reconhece que tem obrigação de pagar. Por isso é que existem algumas situações onde o comprador pode recusar o aceite. E que situações são essas? A primeira delas é a avaria ou não recebimento das mercadorias. Se você recebe uma duplicata de uma transação de compra e venda mercantil, mas você não recebeu a mercadoria, você tem o direito de recusar o aceite. Essa recusa, ela é feita formalmente na própria duplicata. Ao invés de aceitar, o sacado comprador declara: não dou o aceite porque a mercadoria não foi entregue, ou porque a mercadoria foi entregue avariada, sem condições de utilização, com defeito. Essa é uma das possibilidades que a lei permite ao sacado não aceitar a duplicata. A segunda situação é caso haja vícios, defeitos ou diferenças na quantidade ou na qualidade das mercadorias. A terceira hipótese, que o comprador sacado da duplicata pode recusar o aceite da duplicata, é divergência nos preços ou nos prazos ajustados. Estas situações permitem que o sacado não dê o aceite. E aí é uma coisa importante, porque uma duplicata que não tenha aceite e não tenha comprovação da entrega da mercadoria não pode ser protestada. Uma duplicata de prestação de serviços sem aceite não pode ser protestada nem executada.
a duplicata não foi aceita e não tem a comprovação da entrega da mercadoria, não há garantia de que aquela transação mercantil efetivamente existiu. Uma duplicata de prestação de serviço, como não tem mercadoria física, tem que ter o aceite. O sacado, usuário do serviço, tem que confirmar que o serviço foi prestado nas condições e prazos combinados, e isso se dá por meio do aceite. Então é importante essa compreensão, e você, futuro empregado de banco, a duplicata é um dos títulos mais utilizados como garantias de operações de crédito no banco junto às pessoas jurídicas. Vou dizer para você que, particularmente, eu até estranho quando algum edital de algum banco público não inclui cheque, nota promissória e duplicata. Porque são documentos essenciais para a prática bancária. O cheque é quase um ícone de banco. Quem pensa em cheque, quem pensa em banco. Quem pensa em banco, pensa em conta corrente movimentada por cheque. E a duplicata é um título fundamental na operação de crédito para pessoa jurídica. É o principal laço do relacionamento entre o banco e a pessoa jurídica que toma crédito. Então é importante conhecer a duplicata e é importante conhecer esse detalhe essencial. Duplicata só pode ser executada e protestada se houver confirmação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. Vamos falar então do protesto e execução da duplicata. Como é um título de crédito, é por uma ação cambial, aquela ação executiva que nós já nos referimos quando falamos dos títulos de crédito em geral e quando comentamos sobre o cheque, a letra de câmbio e a nota promissória. Só que a duplicata tem a característica peculiar. Se ela não tiver sido aceita ou não tiver sido devolvida, ora, ela não foi devolvida, então o sacado para executar tem que tirar uma outra. Nesse caso, ele vai tirar aquilo que se chama de triplicata para poder fazer a ação de cobrança, de execução. Mas neste caso, se ela não teve nem aceite nem devolução, o sacado só poderá fazer a execução se ela tiver sido protestada e se estiver acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria. E é claro, se o sacado não tiver feito recusa de aceite. O próprio protesto, o cartório também exige a comprovação da entrega da mercadoria. Então, vocês vejam que, no caso de uma duplicata de prestação de serviços, tem que haver o aceite, porque como não tem mercadoria para ser comprovada a entrega, somente o aceite garante que o sacado efetivamente utilizou aquele serviço que está sendo informado como sendo cobrado em uma duplicata. E esta ação também tem os seus prazos, que são os prazos de prescrição.
A ação cambial numa duplicata prescreve em 3 anos contra o sacado, o comprador e seus avalistas. Como é um título de crédito, também admite a transferência por endosso, já comentamos que especificamente a duplicata só por endosso em preto, e também admite o aval. Então, o avalista do sacado é co-obrigado, responsável solidário, e a ação de cobrança contra o avalista do sacado prescreve no mesmo prazo, 3 anos. A ação contra o endossante prescreve em 1 ano. Mas atenção, a contagem do prazo é distinta. O prazo de 3 anos contra o sacado e seus avalistas, esse prazo conta a partir do vencimento. Já o prazo de 1 ano contra o endossante e os seus avalistas, eventualmente, conta a partir do protesto. E o terceiro prazo, que é o prazo de ação de regresso, relembrando, a ação de regresso é aquela que um co-obrigado move contra os outros co-obrigados que lhe antecedem. Relembrando esse conceito, vamos supor que um endossante foi cobrado e pagou o título ao vendedor, que é o credor. Mas ele não foi o primeiro, ele recebeu de uma outra pessoa. Ele tem 1 ano para cobrar o título de qualquer outro co-obrigado, inclusive do obrigado principal, que lhe anteceder, e este prazo conta a partir do pagamento. Ele pagou o título ao credor, ele tornou-se o novo credor. E ele tem 1 ano para cobrar os co-obrigados que lhe antecedem. Estas são, então, as principais características da duplicata. Um título tupiniquim, exclusivamente brasileiro, que só existe no Brasil. Costumam muitas vezes dizer que o que só existe no Brasil é jabuticaba. Tem até um pensador já falecido que dizia que qualquer coisa que existe no Brasil, que existe só no Brasil, que não seja jabuticaba, dá errado. Eu não concordo muito. Acho que duplicata deu muito certo. E duplicata é uma jabuticaba saborosa do nosso Código Comercial, atualmente do Código Civil. É um título genuinamente brasileiro que é muito importante para o mercado, para o comércio e para o sistema financeiro no seu relacionamento com as pessoas jurídicas.